pimenta tem um significado. Cadê o rapaz do sonho da pimenta? Então a pimenta está ligado a ardor emocional, né? Então a pimenta em si, seja ela qual for, dedo de moça ou qualquer outra pimenta. O pé de pimenta pode significar uma pessoa, uma situação apimentada, ou seja, com forte emoção. Essa forte emoção pode ser qualquer tipo de emoção, inclusive tesão, sexual, essas coisas, né? E o pé de pimenta pode representar uma pessoa ou uma situação a ser vivida com bastante pimenta. Agora, lembre-se que o pé de pimenta não é árvore. O pé de pimenta é uma planta. Existe também nos sonhos uma diferença entre árvore e planta. Geralmente, 90% ou 80%, planta é situação a ser vivida, né, emocional. E árvore é pessoa ou família. Então, ele viu um pé de pimenta carregado, ou seja, uma situação com forte emoção. E era dedo de moça, que é uma pimenta muito boa, né? Dedo de moça. Eu só não gosto muito daquela escorpião. Aquela pimenta escorpião é terrível, né? Cadê o rapaz da pimenta? Dedo de moça. Eu só não gosto muito daquela escorpião. Aquela pimenta escorpião é terrível, né? Cadê o rapaz da pimenta? Então, aí, juntamente com esse pé de pimenta, ele vê árvores bonitas e grandes. Aí tem que ver aonde, ver como, aonde eram essas árvores. Árvore grande pode significar, se for na floresta, né? Aí depende muito do sistema, aquela questão que eu vinha falando dos detalhes, né? Se for uma floresta, geralmente é a vida. Se tiver perdido na floresta, está perdido na vida. Se for uma floresta bonita, cheia de árvores bonitas, então a vida é bonita, cheia de situações. Uma árvore grande pode significar uma situação boa ou família, tá? Deixando bem claro, pimenta não é árvore, pimenta é planta, e planta tem uma diferença entre árvore e planta. A planta estaria ligada aos sentimentos e à vida comum, e a árvore, a vida social. Por exemplo, Nabucodonosor sonhou com um pé de árvore, e esse pé de árvore era ele mesmo. Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor, e ele sonhou com uma grande árvore, que as aves do céu vinham e se aninhavam nela, né? E era uma árvore muito grande, e essa árvore foi cortada. E aí Daniel, ele interpretou o sonho como a árvore sendo o próprio rei, a vida política do rei. Então, a árvore é diferente de planta. Aí, no caso, seria o próprio rei. Então, vamos lá. O sonho eu não estou conseguindo pegar, porque eu não estou conseguindo pegar aonde é que essas plantas que ele sonhou com pé de pimenta carregado, aquelas pé de pimenta dedo do moço. Geralmente é bom. Pimenta no mundo espiritual é bom. Significa ardor emocional ou sentimento forte, ou tesão. E um pé de árvore, um pé de pimenta cheio de árvore, pode ser vida sexual dele mesmo, ou uma vida que está chegando aí cheio de bênção. Porque o ardor emocional é bênção. Quer ver a pessoa se sentir acabada é quando não tem mais ardor. Aquelas pessoas que não tem mais pimenta na vida, né? Então, vamos lá. Aí ele falou que junto com o pé de pimenta, só que eu fiquei na dúvida, porque ele falou que o pé de pimenta estava em árvore. Então, se o pé de pimenta estiver em árvore, está errado. E o fruto errado na árvore errada é uma divergência no sonho. Por exemplo, você sonhar com o pé de manga no pé de caju e sonhar com o pé de caju no pé de manga. Você entendeu? Os detalhes mudam tudo. Você tem outro exemplo do furão, né? De Carla, não foi?
Eu pensei que era um demônio e depois eu vi que era um anjo. Então, os detalhes é quem faz a diferença nos sonhos. E aí, ele viu pimenta em árvore. Aí eu queria saber, árvore ou era pé de pimenta mesmo? Porque se for pé de pimenta, tá certo. Se for em árvore, tá errado. Como? Um pé de manga, botando caju, e um pé de caju, colocando manga. É um sonho raro, né? Mas existem muitos sonhos assim. Quer dizer, chama-se contraditório. É uma situação contraditória. É como os nossos sentimentos contraditórios, né? Masoquismo é um sentimento contraditório. O cara gosta de apanhar, gosta de bater, né? Gosta de levar. Levar o quê? Cacete. Então, assim, esse caso do pé de pimenta parou aí. Eu queria interpretar o sonho dele bem certinho, né? Às vezes eu fico meio chato, que eu fico, me dê detalhes, que eu não quero errar, eu quero acertar no sonho, né? Então, sonhou com o pé de manga botando caju, o pé de caju botando manga, são situações contraditórias. Como um sonho, por exemplo, caju podre, doença, manga podre, doença. Mas aí, um pé de caju colocando manga, o que é que o sonho está dizendo? A situação está contraditória. Está contraditória. E a situação contraditória geralmente é ruim, né? Mas aí tem que saber os detalhes do sonho, porque os detalhes mudam tudo. Então, junto com esse sonho, ele viu várias árvores bonitas e grandes. Árvores bonitas e grandes são pessoas ou famílias fortes. Se foi numa floresta, porque eu estou falando se, porque ele não contou detalhes. Se for na floresta, é a própria vida dele. Se não foi numa floresta, ele quer saber aonde que foi. Porque aí essas árvores grandes vão somar com o ambiente. Um ambiente é onde elas estão. Geralmente, árvores grandes e boas, muito bem. As folhas das árvores, elas é a vida fifi da pessoa, fifi, financeira. O fruto da árvore é aquilo que há de se viver. Se o fruto for bom, então é bom. Se o fruto for ruim, então é ruim. Se o fruto for podre, é doença. Se o fruto for verde, é imaturidade. É situação que não está pronta para ser feita. Aí entra essa contradiçãozinha aí. Me comentem, conversem comigo. Não fiquem perguntando só os seus sonhos, não. Conversem comigo. Então, assim, se um pé de manga coloca caju, então é uma situação contraditória. Aí, o que é essa situação contraditória? Aí quem vai dizer são os detalhes. Os detalhes estão pequenos de nós dois, né? Deixa eu ver mais. A árvore pode significar pessoa ou família. Floresta significa a vida. Perdido na floresta, perdido na vida. Floresta rica, rica em que sentido? Muitos frutos, muitas árvores, árvores grandes. Então, quer dizer que é uma vida rica. Floresta murcha, vida murcha. Floresta seca, maldição. Árvores com frutos dourados é bom. Espiritualidade, né? Vai ter no céu, vai ter uma árvore de ouro, né? A árvore de ouro no céu é a árvore da vida. A gente vai comer ouro no céu. As folhas da árvore são a vida financeira da pessoa. Então, árvore sem folha, o cara está lascado. Árvore só com folha, é o que Cristo falou. Vocês só têm folha, não tem fruto. Ou seja, os fariseus eram ricos e poderosos, porém eram vazios, não tinham frutos. As folhas estão ligadas à vicissitude da vida. As folhas, o cabelo da árvore, né? Está ligado à vida financeira, dinheiro, polpa. Árvore seca, maldição. Floresta de árvores secas, vida cheia de maldição. Floresta de árvores bonitas e lindas, vida bonita e linda. Colhendo o fruto da árvore, vivendo. Colher fruto da árvore. Aí tem uma divergênciazinha que é no comer. Tem gente que só colhe e tem gente que colhe e come. Melhor é colher e comer quando o fruto é bom. Significa viver a vida. Esse sonho que ele teve, aparentemente é bom.
É, a árvores com folhas bem verdinhas quer dizer vicissitude, vida financeira boa. Às vezes a pessoa diz, não, eu não tenho vida financeira boa, mas às vezes não tem ruim. Você não é um milionário, mas também não é um lascado. Entendeu como é a coisa? Então, às vezes a vida da pessoa é boa, melhor do que um milionário. Pelo menos um milionário tem tanta coisa para pagar. Árvore macabra, ou é pessoa macabra, ou é família macabra, ou é a própria pessoa que estava macabra. Com árvore assim, tipo monstro, tipo filme de terror, né? Agora, voltando ao sonho de pimenta. A pimenta é muito bom no mundo espiritual. A pimenta é o ardor emocional, a explosão. A pimenta está ligada a sexo, a tesão, a força. Tá entendendo? Agora, pimentas bonitas, então é uma situação bonita. O nome é frivolidade. A frivolidade da vida é salutar. A saliência, o viçar, o querer, o ter, o tesão é bom. Para você ter ideia que o tesão é bom, é quando o cara fica velho e não tem mais tesão. Pode botar uma mulher pelada na frente dele, que ele, um homem, fogueirinha apagou. Então tem que tomar remédio para, entendeu? Então assim, a pimenta está ligada à vida, ao fervor da vida, ao fervor emocional, não somente sexual não, é o fervor emocional, a alegria, a tudo. Então pimenta é muito bom, só não é bom no zóio da gente, né? Que pimenta no zóio dos outros é refresco. Então agora o que eu queria que ele me explicasse, eu não sei se ele não voltou, que a live caiu, né? É que se o pé de pimenta estiver no pé de pimenta, então tá bom demais. Esse sonho é maravilhoso. Mas se o pé de pimenta estiver numa árvore, aí pode significar uma pessoa com tesão, uma pessoa com sentimento. A pimenta podre é o contrário do fervor. É um cara morto assim, ó. Pimenta podre. Pimenta dedo de moça, que ele falou, né? Verdinha, bem lindinha, então é bom. É bom. Tá bem explicado? Eu acho que quando ele descobrir que eu voltei em outra live, aí ele vai olhar e vai ver o sonho mais bem explicadinho. O que eu queria saber era se a pimenta era em outra árvore, porque se a pimenta for em outra árvore, aí então muda o sonho patá totalmente. Porque é o seguinte, se a pimenta for no pé de pimenta, é algo apimentado, um amor, um sentimento forte. Mas se a pimenta estiver em outro pé, aí tem que ver que pé de quem, como era. Agora a segunda parte do sonho é boa. Ele viu árvores grandes e bonitas, mas onde é que estavam essas árvores? Era uma floresta? Então espero ser útil e estar bem explicadinho, nos seus mínimos detalhes. Quem é que entendeu aí? Quem é que entendeu? Tem alguma pergunta sobre o assunto? Tem alguma pergunta? O rapaz falou que era uma árvore grande e cheia de pimenta. Cadê? Ele falou, foi? Porque se for um pé de pimenta, aí tá normal. Mas se for uma árvore grande, pode ser uma pessoa, uma família cheia de sentimentos. O sentimento da pimenta é bom, tá? O sentimento da pimenta é o fervor sentimental. Café com pimenta é afrodisíaco. Chocolate com pimenta é afrodisíaco. Aí você coloca 3 pingos de pimenta, 3 pingos de azeite e café, ó. Aí fica bacana demais. Ok? Tem alguma pergunta sobre o assunto? E vamos para outro? Ok. Então pronto, se for pimenta normal é bom. Na vida, olha, nós temos o doce, o amargo, o quente e o frio, em tudo. O pé de pimenta está ligado ao quente. O pé de pimenta é quente. Por isso que a pessoa está queimando, entendeu? Então você tem que ter prazer no doce e no amargo. Por que as pessoas estão doentes? Porque elas só querem ter prazer no doce. Você tem que ter prazer no doce e no amargo. Você não imaginou quanto é bom você comer algo amargoso. Uma laranja azeda
ela produz reações químicas em você melhor do que uma laranja doce. Não tem aquela laranja mimo do céu, né? Que até pessoas doentes podem comer, né? A mimo do céu não faz mal a ninguém, ela é bem docinha. Porém, as reações químicas dela são poucas. Já uma laranja amargosa, ela produz, né, várias reações químicas no fígado e se tornando bom. Então, nós temos que aprender a ter prazer no quente, que as comidas quentes são aquelas apimentadas. Olha, ele voltou. Valeu! Você é da Bahia, é? Voltei, meu rei. Eu expliquei, ó, eu passei 17 minutos explicando o seu sonho. Volta um pouquinho o vídeo, tá? Eu expliquei bem explicadinho nos seus mínimos detalhes. Então, assim, tem que ter um prazer, né? No quente, no amargo, no doce e no frio. Obrigado, meu amor. Aqui, café. Aí, se você pingar 3 pingos de café, aí é muito bom para a saúde. Então, você tem que ter o prazer na laranja mimo do céu e tem que ter prazer no limão. Chupar limão é ótimo para a saúde. É ótimo. Porque você quer emagrecer, quer ter uma reação química no corpo boa, o suco de limão sem água, 1 vez por dia. Olha. A pimenta, ela é boa até para repreender olhado, né? Então, esse sonho da pimenta é muito bom. Ela só ia ser ruim se ela fosse numa outra árvore, mas mesmo assim não seria tão ruim assim, não. Ok? Água com limão, dizem que é bom. Eu não acho muito, não, porque o limão vira ácido. Depois de 3 minutos, vira ácido que pela seu estômago. Que fura um tapete. Então, assim, talvez é bom eu me informar direito, pode ser que eu esteja errado. Você pode tomar suco de limão, mas tem que ser rápido. Porque quando você bota o limão na água, ele tem uma reação química. E ali vira ácido puro. Por isso que a pessoa que toma água com limão, ele pela o estômago, fica doendo. Que ele queima, é um ácido. Agora, se você chupar o limão ou tomar o limão logo, ele não vira ácido. Quando ele vira um ácido bom dentro do estômago. Tomar na hora. E se o limão for puro, é melhor ainda. Quem cura gripe é limão puro. Se você botar limão com água, não cura. Então você tem que botar limão, mel, mexer e blu, né? Aí a reação química é perfeita. Agora, se você botar água, eu gosto muito de suco de coco, de limão. Aí eu fui para um churrasquinho, aí lá tinha o suco de limão tão gostoso, mas era muito. Aí depois de 1 hora, eu doido para tomar aquele cheirinho de limão, eu tomei. Mas fica forte demais. Então, limão com mel e alho amassado, cura tudo, cura mesmo. Suco de coco, nunca tomou? É a melhor coisa do mundo. Só que o pessoal bota 2 colheres de coco e 10 colheres de açúcar. O bom do suco de coco é quando ele não é muito doce. Você moe, aí vem aquele leite branco. É bom demais para a saúde. Ok? Expliquei bem explicadinho? O nosso rei aí, nosso jovem rei, volta o vídeo um pouquinho e assista de novo, tá? Estâmbio. O senhor está falando estâmbio? Porque eu estou falando no latim. Você não sabe falar latim? Aprenda latim, menino. Um cafezinho feito na hora. Café de bebo. Mas se você quiser turbinar esse café aqui, você bota 3 gotas de azeite e bota 2 gotas de pimenta. Será que fica bom? Azeite. Zé! Venha cá! Agora! Meu amor, me dá aí essa pimenta que a gente trouxe da Bahia. Eu queria pingar 2 pinguinhos aqui dentro com uma colherzinha. E traga um mel, aquele mel bom, pra gente pingar 2 pingos aqui também. Viu? Eu não sei, é um negócio que eu vou fazer aqui para sair fumaça, vai? Me traga aquela da Bahia, só para botar 2 pinguinhos. Ok? A Érica Tiburcio está mandando um alô para você. Um cheiro bem grande. Então, gente, tá bem explicado? Hein, Neila?